Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações, gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de day trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de day trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou day trader, trader profissional, position trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. Tudo bem, pessoal, então fiz 2 operações hoje, tá? O horário agora 11 horas e 2 minutos no mini índice e a gente não teve o devido lucro. Hoje foram 2 stops, tá? 2 operações estopadas, são 11 horas e 2 minutos. Então tá aqui as operações, vocês podem pausar o vídeo. 10 contratos apenas, porque o risco é de 0,12, porque a metodologia está em teste. Então 2 operações, 10 contratos cada uma. Agora eu vou estar dando uma explicada básica aqui sobre as operações. Bom, a primeira operação, ela foi aqui, tá? Foi nesse ponto aqui. Que foi estopada. Eu entrei aqui. Fez esse movimento de alta. Quando fez esse movimento de alta, eu diminui um pouco o stop. Então, ao invés de perder 0,12, eu perdi cerca de 0,9, 0,10. Nessa segunda operação aqui, fez o sinal de venda. Entrei. Não entrei exatamente no sinal de venda, entrei chorando centavos. Por quê? Exatamente porque eu tenho que ter um manejo de risco rígido. Eu tenho que perder no máximo 50 pontos por operação. E no caso, quando chegou a 52.840, eu entrei. Depois que fez esse novo pivô de baixa, eu coloquei meu stop aqui em cima e a gente estopou aqui. Então eu perdi cerca de 0,06% nessa operação. Perdi bem menos do que o projetado. E hoje foi mais um dia, tinha probabilidade, agora a decisão com base na técnica Fractal Profits, a gente tinha, né, a falha desse fundo, preço acima da média. O objetivo era realmente testar esse topo, onde o alvo era de mais de 150 pontos. Então é tanto que o preço ele ameaçou, né, fez esse movimento que ameaçou, e eu por disciplina tenho que ficar no trade, não posso sair. Ele ameaçou, não posso sair do trade, tenho que continuar no trade, é disciplina, e ponto final, tem que estar executando. Daí o preço voltou tudo, mas eu diminuí um pouco o stop, até mesmo porque fez um grande movimento aqui. E aqui falhou, fez praticamente um topo duplo aqui com 2 candlesticks em definição. Isso aqui é uma estrela cadente, aqui temos outra estrela cadente com uma pinça de topo aqui. Então tudo aqui estava indicando realmente que o mercado estava fraco. E daí deu o sinal de venda aqui do nosso trade system. Padrão que a gente opera são esses. E com a falha dessa resistência, no teste dessa resistência, o preço tenderia a buscar esse suporte aqui em 52.635. É tanto que ameaçou, né? Ameaçou, porém voltou tudo. E isso acontece, o mercado faz o que ele quer. Tá? Não tem problema perder porque a gente acerta. Agora eu vou estar mostrando, inclusive cancelei já minhas operações hoje, parei já de operar hoje, vou operar só amanhã de novo. Eu faço 2, se eu perder 2 vezes, eu paro. Se eu ganho 2 vezes seguidas, eu paro.
Se eu ganho uma e erro uma, eu paro. Se eu erro uma e acerto outra, eu paro. Então, com base nessa estatística de frequência, a metodologia de scalping trabalha pouco e dá para ganhar cerca de 5% mensais usando o 0,3 de risco. Com 0,12% de risco, eu vou ganhar menos, claro, porque está em teste. Bom, aqui a gente tem novos testes, então usando a mesma metodologia, operando certos padrões com essa frequência, né? Eu posso estar operando o dia inteiro, tá? Se eu ficar operando o dia inteiro, é um monte de operação. Dá para ganhar até 10% a mais ou mais por mês. Só que são muitas operações, eu não gosto de operar assim, tá? Então, no mês de janeiro, eu tinha feito o teste mês passado, deu 6,83% líquido, pagando impostos, considerando todas as taxas. E fevereiro está no dia 14 aqui ainda, a gente está com pouco lucro, 1,84, tá? Vejo que também cerca de 50% do tempo a gente acerta, então não existe milagre também nesse método, mas funciona e é saudável também operar com ele. E em março, né, de 2014, houve aí também um lucro de 6,67%. Então a mesma metodologia sendo aplicada, mesma coisa que eu estou fazendo, então quer dizer, já são 3 meses, não teve um mês que eu terminei negativo, eu vou fazer um backtest também de 1 ano. Eu acredito que quase nenhum mês a gente vai terminar negativo com essa metodologia. Eu ainda não comprovei. Mas se eu faço um backtest e nunca terminei negativo durante 1 ano, quer dizer que eu tenho que prestar atenção e considerar essa metodologia. E começar a me adaptar a ela. Depois de testar e comprovar que ela funciona. Para day trade, porque para swing trade não tem como usar essa metodologia para swing trade, para position trading, porque os sinais no gráfico de 1 minuto acontece quase todos os dias, mas no gráfico diário, no gráfico semanal, quase nunca vai acontecer. Então, é diferente operar position trading de longo prazo e operar scalper, operar day trade. É diferente. Principalmente que eu estou operando aqui no 1 minuto. Bom, pessoal, o Ibov, tá? Se encontra em tendência de baixa aqui. Rompeu este suporte da técnica Fractal Profit e tende a buscar os 51.621, tá? Então a tendência ainda está de baixa, já fez um primeiro pivô, então nosso método está acertando o movimento de queda do índice. Bom, então eu tinha falado que a Petrobras tendia a romper este suporte, ela voltou e deu sinal de venda, tá? Com 2 padrões de candlesticks, um aqui lembra uma pinça de topo, e aqui é um arame, isso aqui também é como uma pinça de topo também. Então são 2 pinças que a gente tem aqui, uma psicologia que indica que o mercado está com pressão vendida, tá? Então tem chance da Petrobras vir testar esse fundo, rompê-lo e continuar a tendência de baixa nos 60 minutos. A Vale 5 continua na mesma situação, testando este fundo, né? O ativo está indo testar este fundo aqui e, consequentemente, aqui deu um sinal de venda, né? Inclusive ontem chegou a dar um sinal de venda na média 21 aqui, porém é um sinal um pouco longe da média. Eu não teria entrado não, tá? Porque é um sinal um pouco longe. Ao mesmo tempo deu sinal com arame de topo aqui e tende a continuar com a tentativa de romper esse fundo. A Vale continua nessa mesma situação. Aí um detalhe, né? Eu tinha falado que atingiria os 26,18 e atingiu os 26,18 e depois voltou. Agora está testando novamente esse fundo aqui. O próximo alvo da Vale agora, é aqui, 24,90. Então tem probabilidade de chegar aqui, a tendência de baixo. Por enquanto não houve nenhuma falha de testar este suporte aqui em 24,90. Bom, o Dow Jones fez o sinal de venda. O alvo inicial dele seria em 16.305, mas voltou tudo, tá? Então o mercado voltou tudo e simplesmente a gente não podia estar operando aqui nessa situação. A gente no momento a gente não pode estar operando nesta situação. Deu um sinal ambíguo de venda novamente e já rompeu.
certo? Então, Dow Jones agora está em tendência de alta, porque está acima da média e rompeu esta resistência aqui, importantíssima, voltou todo o movimento de queda e agora está em tendência de alta novamente. Na realidade, o Dow Jones está com dificuldade de fazer novos topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Bom, a situação do dólar australiano no Forex 60 minutos, né, ele atingiu o alvo de 0,9320, tá? Atingiu esse alvo e atingiu o próximo alvo, 0,9234. A tendência é de baixa ainda, tá? Deu um sinal de venda aqui pela nossa estratégia e tende a continuar fazendo topos e fundos descendentes. É a probabilidade. Até demonstrou aqui uma falha de teste, porém rompeu novamente para baixo, indicando força vendedora e fez uma correção ABC do fractal do mercado, que é aquele fractal do Elliott, e está realmente tendendo a fazer nova onda de queda, tá? Se der um sinal de venda aqui, de acordo com os padrões de ondas, é muito provável que esse sinal de venda seja muito viável, muito provável de acertar. Esse é o eurodólar, o dólar australiano versus dólar. O eurodólar continua na mesma consolidação de antes. Ainda continua a mesma coisa, na mesma situação.